Muito obrigado, muito obrigado. No vídeo anterior estudamos o primeiro encobrimento, que é a causa das causas, né? Ou seja, a causa inicial, causa fundamental que dá origem a todas as causas secundárias que criam a pobreza, o pecado, a dor do resgate do pecado, que é o sofrimento. Neste vídeo vamos estudar o segundo, terceiro e quarto encobrimento, que são a causa, a origem do egoísmo, da depressão, da raiva, da angústia, vício e medo. Originalmente o ser humano é perfeito, mas parece que vive envolto em névoa, né? E como tirar essa névoa? O primeiro encobrimento do homem é o encobrir o homem filho de Deus, o homem o homem perfeito, livre, saudável, provido de tudo. Esse é o pecado original, seja, a ilusão inicial do homem, que impede a manifestação ou viver a vida perfeita, saudável, feliz neste mundo. Por quê? O primeiro encobrimento encobre o ser original, ser eu verdadeiro, o de sou, o homem criado à sua imagem, e faz ver assim como o pó da terra. E isso dá origem à pobreza, porque o mundo material existe falta, né? Falta a própria liberdade ao corpo. O corpo, como matéria, não é livre. E como vê ao redor do mundo como mundo material, tem falta, precisa ter posse, então leva à criação da discórdia, da disputa, da desarmonia. Encobrimento é como uma névoa, né? Tem aqui uma névoa, e encobre a si mesmo e faz ver o lado exterior, que é o corpo, ver como matéria, por isso que viu o corpo nu. Encobre a si mesmo, tapa a visão, faz ver o aspecto externo, né? Sem, preso, né? Porque está embrulhado, não tem liberdade, e o mundo limitado, né? Está dentro de um pacote, você só vê aquela volta, por isso que é como se fosse viver dentro de uma pequena lagoa. Dr. Massaro Taniguchi que existem 4 encobrimentos, né? Vamos estudar os 3 encobrimentos restantes que dão origem a diversos problemas, né? Como depressão, como tristeza, medo, angústia, vício, etc, etc. Por que sentimos peso invisível, inexplicável, né, da depressão, angústia e medo incompreensível, sem motivo aparente? Às vezes a gente acorda e já sente pesado, triste, ou do nada parece que é envolto por alguma coisa, uma tristeza, uma raiva, uma coisa estranha, né? Do nada. Por que isso acontece? Os peixes que vivem no oceano, a pressão e a agitação das águas que rodeiam, né? Se o mar fica agitado, né, vai sentir. Da mesma forma, nós seres humanos vivemos no oceano do subconsciente. Já vimos isso no vídeo anterior sobre a estrutura da mente, e que essa parte da mente subconsciente, as mentes se interagem. Então, como eu estou no meio desse oceano, eu sinto o que as pessoas estão sentindo. Então, sentimos a influência da consciência coletiva. Captamos de forma repetitiva, né? Por isso que do nada sentimos isso,
depois passa, mas de repente retorna, né? Então é um ciclo repetitivo. Todas essas depressão, raiva, medo, são coisas repetitivas, né? Captamos de forma repetitiva as vibrações das pessoas e consciência humana e da causa-origem, né? Que é a causa-origem. Na consciência humana está a causa-origem, que é a consciência do pecado original, que é o ver a si como matéria e o mundo limitado à sua volta. Por isso que sentimos falta e criamos faltas na nossa vida. E vibrações das pessoas, porque nessa parte aqui as mentes se comunicam, né? Aqui a mente coletiva, a mente das pessoas próximas interagem. Então, tudo isso sentimos o peso invisível, inexplicável, porque estamos ligados ao todo a nível do subconsciente. O segundo encobrimento é encobrir a unidade essencial, que somos todos um só ser, na essência, na origem, somos luz emanada de Deus. Desaparece, né? Ao encobrir essa unidade, desaparece a unidade do eu e outros, somos um, e dá origem ao egoísmo, eu, né? Ver a si próprio. Por isso, exatamente como está explicado na Sutra Sagrada, a verdade para a qual deveis despertar é que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, um só, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletido em milhões de espelhos. Então, somos um na origem, mas somos como reflexo de milhões de espelhos. Já falamos isso no vídeo anterior, onde estudamos o capítulo da Sutra Sagrada ao Homem, então não vamos entrar em detalhe. A origem da raiva. De onde vem a raiva? Todos nós queremos controlar, né? Sabemos que a raiva não faz bem a nós próprios, né? E nem aos outros também. Vem da necessidade de satisfazer o prazer dos sentidos. Pelo fato de olharmos tudo com os olhos físicos, somos levados pelo aspecto limitado da matéria e pensamos que é preciso lesar os outros para obter a maior parcela possível. A raiva surge quando não conseguimos atingir esse objetivo, quando não conseguimos ter posse das coisas. Quando somos impedidos, não conseguimos, né, ou temos dificuldade de satisfazer o sentido. Temos dificuldade, ficamos com raiva de nós mesmos, né? Porque pela nossa visão materialista e pelo egoísmo, né? Tem que satisfazer a si. A origem da depressão, né, é quase uma consequência disso. O que é depressão? Depressão é uma cavidade, um buraco, né? Quando você coloca alguma coisa pesada, né, aquilo faz força para baixo, abre um buraco, uma depressão. Então, a depressão é o peso, né, da consciência. A fonte da satisfação é o prazer do sentido pela posse e conquistas materiais, né? Na visão egoística, materialística do homem. Mas isso não satisfaz a alma, porque a alma aqui na origem somos um só e não fica satisfeito com essa coisa de lesar os outros, prejudicar os outros. Como reflexo do sofrimento da alma, o corpo carnal dessa pessoa vai se tornando pouco a pouco insensível ao prazer dos sentidos. Por mais que satisfaça, é só momentâneo, né? E depois vai ficando insensível, nada não faz sentido.
É como dar bala doce para criança, né? A primeira bala é legal, segundo, terceiro, mas lá pro quarto, quinta bala, a criança já diz, não quero mais, né? Porque não sente mais prazer. Então, isso num processo macro, maior, né, do dia a dia, você acaba se tornando desinteressado de tudo, né? E aí vem o tédio, a tristeza, a depressão. É a origem da depressão. Então, depressão é não satisfação da alma, né? E isso, ou seja, o sofrimento da alma, que está insatisfeita com o egoísmo e não manifestação do aspecto real, de não estar amando um aos outros, fazendo bem ao próximo. Depressão é sofrimento da alma. Você tem que tirar esse sofrimento da alma para se curar. A forma de fazer isso é pelo entendimento, é mais fácil pelo entendimento. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Quando você entender que somos um só, que a infinidade de almas são todas reflexo de um espírito divino, que são originariamente um, brota espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Isso é uma coisa natural, brota isso, né? Não é uma coisa forçada, naturalmente. Quando a pessoa começa a trabalhar em prol de outras pessoas, brota esse amor, louvor ao próximo e muitas vezes naturalmente se curam desse estado depressivo, estado de não satisfação da alma. Terceiro encobrimento é justificar os encobrimentos anteriores ou pecados anteriores. Para convencer a nós mesmos e aos outros, dizendo, por exemplo, que somos meros seres materiais, né? Então cada um por si, né? Cada um que se vire, assim por diante. Eu vou satisfazer o meu ego e ponto final. A voz da consciência não é o clamor do eu carnal, né? Não é o eu carnal que vai dizer, você não está fazendo coisa certa, né? Que está errando. Mas é o clamor do Deus que habita o nosso interior, o eu verdadeiro. Então ela vai falar para você, né? Não é que vai falar em voz audível, mas você sente. Ser bem honesto, né? Todo mundo, a gente sente, sabe quando não está fazendo coisa certa. Justificar os pecados, né? É o terceiro encobrimento do homem, né? E assim eu justifico e encubro o homem, o disso do homem, a perfeição, o Filho de Deus. Não deixa manifestar. Justificar o pecado implica inevitavelmente o encobrimento do nosso eu verdadeiro, porque é a consciência, então tem que encobrir esse eu verdadeiro. E isso dá origem ao vício do fumo, da bebida e droga, né? Por quê? A justificativa do pecado sempre vem acompanhado do entorpecimento da consciência. Então, eu preciso calar essa voz da consciência. Não quero ouvir, né? Qual a forma de fazer isso? Para entorpecer a consciência, eu preciso utilizar de um meio químico, né? Que seria o álcool, droga, fumo, né? Fumo faz fumaça, né? Você encobre. Quando você fuma, você encobre você. Né? Você se esconde atrás da fumaça. O meio de eliminar esse sentimento, né? O de pecado, de culpa, né? Que dá origem a vícios de fumo, da bebida, da droga, é não ocultar. Por quê? Ocultar é manter ligado a nós o pecado,
o erro dentro de nós. O pecado é erro que ocultamos, já vimos isso também na série anterior, né, do vídeo Abrindo a Porta da Verdade. Se houver pecado em nós, então o meio de eliminar é isso. Se houver o pecado em nós, devemos revelá-lo e deixar que ele se desprenda e se afaste de nós, ao invés de ocultar e mantê-lo conosco. Se você oculta, você mantém com você. Se você revela, ela se solta. Então, o pecado é um erro que se perpetua no tempo, né? Já falamos sobre isso. Ver o vídeo série Abrindo a Porta da Verdade, número 31. Então, vamos dar um exemplo. No dia 31 de 12 de 2018, você xingou a sua sogra de jararaca, sei lá, qualquer outra coisa. Bom, enfim, depois justificou, né? Todo mundo faz isso. Ela é mesmo uma jararaca. Mas isso você guardou, né? No dia 31 de janeiro, 30 dias depois, você vai lembrar disso, né? Você ocultou, tá lá dentro, você vai lembrar, não devia ter feito isso. Em fevereiro, no meio do carnaval, também você vai pensar, não devia ter feito isso. Anteontem você vai relembrar e vai falar, eu não devia ter feito aquilo. Ontem, né? E hoje. Então você traz para o tempo presente aquilo que aconteceu mais de ano atrás, né? Você traz até o dia de hoje, você carrega dentro de você. Quando você oculta um erro, você guarda dentro, você carrega. Como está dentro de você, você carrega. Então a forma disso é revelar. Revelar se faz pela confissão, pela purificação, né? Tem vários meios. Então, o pecado é o erro, é como se cometesse o erro todos os dias, né? Quando você oculta o pecado. É como se cometesse o mesmo pecado todos os dias, né? Por isso que você sofre todos os dias, né? Porque o estipêndio do pecado é a dor, o sofrimento. Por isso que nunca, pessoa que tem isso dentro, nunca se livra do sofrimento. É um sofrimento constante. O quarto encobrimento é desconhecimento, né? Desconhecer que este mundo é manifestação da mente, é projeção da mente, e desconhecer que a manifestação, a mente usa a palavra, né? Então desconhecer o poder da palavra. A mente entra em ação, só tem uma forma, já vimos isso também no vídeo anterior, né? A palavra é a única arma para você mudar a sua vida, o seu mundo. Então, não é o que entra, mas o que sai da boca que contamina o homem. Por isso que Jesus Cristo diz que o que contamina, né? O homem não é o que entra, o que sai da boca. É a lei do karma, aquilo que eu penso para os outros, eu penso para mim, eu contamino a mim mesmo. Palavra tem palavra pensada, né? Palavra falada e a expressão fisionômica. Palavra pensada é a que mais você tem que vigiar, porque isso é 24 horas, né? Você não verbaliza, não fala, você pensa, fica só pensando. E a tendência das pessoas é ficar pensando coisas negativas repetidamente, né? Isso quando você pensa, você fala, né? Fala sem verbalizar, sem sair som, mas fala. Tem a falada, falada é menos, né? Você tem que ter alguém, a não ser que você fale com você mesmo. E tem que cuidar da expressão fisionômica, né? Porque se você não estiver sentindo bem sua roupa, seu traje, seu cabelo, enfim, você vai sentir mal, isso influencia negativamente. Então é uma forma de palavra. O Sr. X é um relato que tem no livro do Dr. Masaru Taniguchi. Esse senhor vivia na miséria, até o dia que aprendeu que pobreza é doença da mente, que pela ideia errada. Então ele mudou
o hábito mental, o uso da palavra, e até então ele procurava, se for num restaurante, por exemplo, procurava pedir o prato mais barato, né? Ia numa loja, comprava roupa mais barata. E ele mudou isso, né? Claro que não ia comprar, pedir o prato mais caro, mas aquele, o melhor possível, né? É isso que você tem que fazer sempre. Adquirir o melhor possível, melhor roupa possível para você, para os teus filhos, para o teu marido, melhor coisa, né, que você pode. E pelo menos uma vez a cada ano, a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja, né? Você tem que ir no melhor restaurante, pedir o melhor prato, o melhor vinho da casa, mesmo que custe 500, R$ 1.000. Você tem que se presentear. Você tem que habituar a gostar daquele ambiente da riqueza. Tem que saber atrair essas coisas. É bem fácil, né? Na verdade, depois você dirige um carro automático, né? Cheio de monte de acessórios, monte de frescura, né? Que não é frescura, depois você nunca mais vai querer dirigir um fusquinha, né? Tem um amigo, já contei isso também, né? Tem um amigo que devia milhões, né? Ele falou, antes de eu me matar, eu vou fazer uma viagem. Ele foi, pagou o melhor pacote turístico, quer dizer, na verdade não pagou, pendurou, né? Mas fez a viagem, voltou renovado e pagou toda a dívida, mudou de vida. Causa a origem do... Por que mudou, né? Porque mudou a palavra, o pensamento que está dentro da pessoa. Aquilo começou a pensar de forma diferente. Causa a origem do medo de perder, né? Então, o quarto encobrimento, né? E depressão devido ao apego material e depressão devido à pressão que você sente, né? Da dificuldade, do medo. Por que vem? Por causa do desconhecimento de que coisas materiais são projeções da mente. E acaba vivendo atribulada com os acontecimentos desse mundo, né? Tudo você vê, acha que isso é físico, real, imutável, sólido, que não pode modificar. Mas se você entender que tudo isso é reflexo da mente, basta mudar a mente que muda tudo, acaba tudo. Mas como não vê isso, você carrega o mundo, né? Carrega o peso do mundo nas costas e tem a depressão nervosa. Você sente o peso nos ombros e não consegue suportar esse peso. Pensar que as sensações agradáveis e desagradáveis são resultantes dos fatos externos, né? Porque acha que tudo é físico, material, né? Então, você pensa que as sensações agradáveis são resultantes de fatos, acontecimentos externos, de comprar, de viajar, né? Coisas desse tipo. Está ligado ao externo. A palavra, né, deve concretizar um objetivo. A palavra não pode ser falada assim, à toa, né, sem nenhum objetivo, sem nenhum sentido. Se você não tiver um sentido maior na vida, né, a vida fica sem sentido. Mas por que não tem um sentido maior na vida? Porque usa palavras, sim, à toa, né? Não cuida no uso da palavra e gradativamente a vida exterior acaba ficando sem sentido, exatamente dependendo de sensações externas, de conquistas materiais, né? E fica assim, tem gente que já conheço, fica só viajando, né? Sem nenhum objetivo. Depois, algum tempo, se cansa
e cai no estado depressivo, né? Geralmente acontece que já quando tem uma certa idade, né, a pessoa vê e fala, ai, o que eu fiz nessa vida? E aí cai no estado depressivo, porque usou palavras fúteis, né? Só para satisfazer os desejos egoísticos pessoais. O mundo tem um objetivo, nós já falamos isso no vídeo anterior, é o mundo da expressão de Deus, onde aquilo que Jesus Cristo disse, seja feita a sua vontade. Sua vontade é aquilo que Deus criou aqui na terra, manifestar Deus aqui, as obras de Deus aqui. A vida individual também tem uma finalidade, né? Senão o mundo tem uma finalidade e a finalidade coletiva é construir esse mundo de Deus, né? O paraíso terreno aqui, terrestre. Mas individualmente também cada um tem seu papel, que é a ajuda mútua, fazer bem ao próximo, amar o próximo. O instrumento para concretizar isso é a nossa mente, né? Pela palavra. O rádio tem o alto-falante, produz o som. Se o rádio não tiver sintonizado bem, ou com uma emissora que presta, vai estar soltando palavras, né? Sons irreconhecíveis, sons sem significado, sons que expressam violência, raiva, ódio, né? E a palavra não deve concretizar raiva, ódio, né? A palavra deve concretizar o reino de Deus, aquilo que Deus criou, que é o mundo do Dissô, que é concretizar o mundo subióste aqui na Terra. Então, para isso, você tem que sintonizar com a mente de Deus. A forma de sintonização é pela meditação. Também já vimos isso no vídeo anterior. A ilusão fundamental surgiu em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra e nos dias atuais da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao normal. Não existindo ilusão inicial, não existirá ilusão seguinte. Não existindo ilusão inicial, a causa, origem, a causa dos problemas, não vai, naturalmente desaparece o egoísmo, naturalmente desaparece a depressão, a raiva incontrolável, a angústia, não tem mais necessidade de entorpecer a alma, então o vício também vai desaparecer. Muito obrigado.